Depois de falarmos tanto sobre sofrimento, angústia, responsabilidade e projeto de vida, uma pergunta quase sempre surge pairando no ar. Mas afinal, qual é o sentido de tudo isso? É uma pergunta que ecoa na cabeça de muita gente. Muitas pessoas, inclusive, chegam à análise ou à terapia esperando encontrar uma resposta pronta, um manual, uma espécie de mapa que organize a bagunça da vida, que justifique o sofrimento e que finalmente mostre para onde ir. Só que a proposta do existencialismo e da psicanálise que se inspira nele é bem mais desafiadora. Ela nos diz que não existe um sentido prévio, dado de bandeja. Não há uma essência esperando para ser descoberta, nenhuma missão secreta, nenhum roteiro escondido, que a gente só precisa encontrar. Nossa existência vem antes de qualquer significado. Isso soa desesperador para muitos. Sim, a ideia de que não há um propósito maior pode parecer que a vida é apenas um absurdo sem fim. Mas não é bem isso. O que o existencialismo propõe é que o sentido não é algo que a gente descobre, mas algo que a gente constrói. Ele não vem antes da vida, ele aparece na forma como vivemos. O sentido é a consequência das nossas ações, das nossas escolhas, da nossa forma de estar no mundo. O grande problema é que viver sem garantias é profundamente angustiante. Pensa bem. Se não existe um jeito certo de viver, como saber se estamos no caminho certo? Como ter certeza de que nossas escolhas são as melhores? É exatamente por causa dessa angústia que tantas pessoas se agarram a discursos prontos, a fórmulas mágicas, promessas de propósito de missão de vida, de felicidade garantida em 10 passos. É uma tentativa de preencher esse vazio com uma certeza que na verdade não existe. Na clínica, essa pergunta pelo sentido geralmente aparece em momentos de crise, de ruptura, quando um relacionamento termina, quando um projeto de vida falha, quando um emprego é perdido ou simplesmente quando a rotina se torna tão repetitiva que se torna insuportável. Nesses momentos, o chão parece desaparecer sob nossos pés e o vazio se instala. Mas aqui está o ponto crucial. Esse vazio não é um erro do sistema. Ele não é um defeito a ser consertado. Ele é uma condição fundamental da existência humana. A psicanálise existencial não tem como objetivo preencher esse vazio o mais rápido possível com uma nova promessa. Pelo contrário, o trabalho terapêutico é sustentar essa experiência de não ter respostas, de aguentar a angústia de viver sem garantias. Por que isso? Porque é justamente nesse espaço vazio, nesse silêncio desconfortável, que um sentido genuíno pode começar a se formar. Não como uma revelação divina ou uma promessa de um guru, mas como uma consequência natural das escolhas que fazemos. O sentido emerge das decisões que tomamos, das coisas que escolhemos repetir e, principalmente, daquelas que escolhemos parar de repetir. Ele começa a se desenhar quando paramos de buscar um significado fora e começamos a olhar para a forma como vivemos. O sentido não aparece quando tudo magicamente se encaixa e faz sentido. Ele aparece quando alguém decide assumir a responsabilidade pela própria vida, com todas as suas incertezas e contradições. Quando a pessoa banca o próprio jeito de viver, mesmo sem garantia nenhuma de que vai dar certo. É por isso que, talvez, a pergunta que a gente deveria se fazer não seja qual é o sentido da minha vida. Talvez uma pergunta mais potente seja: que sentido está sendo produzido a partir da forma como eu estou vivendo agora? Quais valores estão por trás das minhas ações diárias? Que tipo de pessoa eu estou me tornando a cada escolha que faço? É uma mudança sutil, mas que transforma tudo. Em vez de procurar por um sentido abstrato e universal, passamos a prestar atenção no sentido concreto que construímos a cada dia. O sentido não é um destino final, mas um caminho que se faz ao caminhar. E é para isso que a clínica, o espaço terapêutico, existe, para ser esse lugar de amparo durante esse tempo difícil, o tempo em que as respostas prontas já não servem mais. Mas ainda assim, é preciso continuar vivendo, respirando, fazendo escolhas. É um espaço para aprender a tolerar o não saber, para explorar o desconforto e, a partir daí, começar a esboçar um sentido que seja verdadeiramente seu. Um sentido que não precisa ser grandioso ou heróico, mas que precisa ser autêntico. Porque, no fim das contas, é a única coisa que realmente pode sustentar uma vida.
Obrigado por assistir. Existência é tudo.